Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachuramiletan Jana Taismai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Bistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam Vanchakal Patarubestya Kirpa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Gracila Prabhupada, de a todos os devotos reunidos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre o Mestre Jesus. Agora também eu vou incluir nas minhas aulas aqui, né, o grande Mestre Jesus, o Cristo, né? A gente até canta assim, Om Cristo, Om Cristo, Om Cristo. Aí você canta esse mantra meditando no coração, né? Como se tivesse uma chama trina, né? Uma chama amarela, que é a chama da sabedoria, a chama rosa do amor e a chama azul aqui no meio, que é a chama do poder, né? Da vontade. Então essa chama trina no coração é que determina a função da alma, né? A alma, certo? Nós temos uma parte física aqui, e a alma é que está comandando essa estrutura mental, emocional e física, certo? Porque você não é esse corpo, né? Quando você vê aqui o Bhakti alemão falando, é a alma dele que está ativando esse instrumento físico, certo? É muito simples entender isso, é igual, eu sempre falo o mesmo exemplo, né? Se você está dirigindo um carro, você não é o carro. O carro é um instrumento que você, como motorista, está dirigindo, certo? Então você é a alma e o carro representa, né, a mecanicidade, o lado biológico, mental, emocional, que representa os instrumentos, tá? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego são os instrumentos que a alma usa para fazer, né, as suas experiências aqui nesse mundo material. Logo, você não deve se envolver, né, psicologicamente e emocionalmente com as coisas que estão acontecendo com o seu corpo. Você tem que ficar na alma. É isso que a gente está falando toda a aula aqui, né? Vamos supor que você está dirigindo o seu carro, aí alguém bate no seu carro, né? Deu aquela amassada, aquele estrago. Aí vamos supor que você está tão identificado com aquele carro representa para você o seu ego, e aí você começa a sofrer por causa da batida daquele carro, mas na verdade não aconteceu nada com você, o motorista. Então você tem que sair do carro, olha lá o que foi quebrado, né? No lado, vamos dizer assim, biológico, né? O emocional. Aí você tem que observar o que aconteceu com a minha emoção, como é que foi o amasso, como é que foi o estrago. Ah, vamos consertar isso aí? Pô, como é que foi psicologicamente, né? Então é assim que a gente tem que tratar dessa estrutura física, psicológica, né? E emocional que nós temos para guiar aqui nesse mundo. A gente deu aquela cantada, né? No início do mantra, então, Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya. Então, a gente está invocando o mestre espiritual. Sempre antes de uma meditação, ou se você também tiver o interesse, você se conecta com um mestre específico, ou se você quiser uma assistência, né? Existem muitos seres de luz que estão aí para ajudar no nosso caminho espiritual, ok? Então é como assim, existe uma internet cósmica, certo? Aí o que você faz? Na meditação, vamos supor assim, eu quero me conectar com o Mestre Jesus. Aí você vai mentalizar o Mestre Jesus, vai ativar, né, o sentimento de que realmente você quer. Lógico, né, para você ativar essa relação com qualquer ser superior, né, tipo uma mediunidade. O que é mediunidade? A mediunidade é o laço que você cria com elementos, né, do plano invisível, astral ou espiritual. Assim também, por exemplo, se eu quero falar com uma pessoa lá no Japão, o que eu faço? Eu ligo meu computador, ele está ligado lá no computador dele, eu vou lá e limpo lá no nome dele, lá, né, através desse servidor aqui,
da internet, do servidor, e aí a pessoa recebe o meu chamado. Não é assim? O cara está lá no Japão, mas eu posso falar com ele aqui no tempo real perfeitamente. Então existe uma internet cósmica, onde todos nós estamos interligados, né? Ou linkados, né? Vamos dizer assim. Logo, se eu desejo estar em contato com um ser superior, eu vou escolher quem eu quiser, eu vou linkar o meu pensamento, né, de uma forma mais intensa, mais concentrada ou meditativa, e aí esse ser vai interrelacionar com a gente. Você tem que ter essa certeza, né? Assim como está acontecendo aqui no plano físico, você fala assim, uau, que incrível, isso é milagroso. Eu desejei falar com o irmão japonês lá e pá, só cliquei aqui o nome dele, né? Cada um tem uma digital universal, né? Cada um tem uma representação energética dentro desse universo. Então logo você queira intercambiar com essa pessoa, no caso aí dessa internet cósmica, através da mediunidade, através da meditação, através da oração, certo? Tudo acontece do jeito que a gente tem vontade. Esses seres, por exemplo, que já se libertaram da matéria, eles têm uma espécie de onisciência, né? A mente deles está... E o universo é o quê? O universo é a inteligência de Deus, que está intercambiando todos os relacionamentos de expansão de consciência, de avanço espiritual. Então você tem que pensar assim, tem que pensar grande, né? Eu não estou sozinho nesse mundo. A hora que eu quiser me comunicar com o Prabhupada, com Jesus, com o Saint Germain, com esses mestres todos aí sancionados, né? Com meus mentores, com anjos da guarda, enfim, tudo isso aí depende de você querer fazer isso. Você linkar, certo? Aí se eu quero falar com o cara lá japonês, mas eu nem liguei meu computador, nem entrei na internet, então não vai ser possível. Tá entendendo? Então a gente tem que realmente fazer por onde, né? Tudo nesse mundo é ação, é movimento de energia, certo? Então esses mestres, eles estão numa condição superior, esperando que a gente os acesse com o nosso coração, com a nossa vontade de, né? Porque você está aqui agora dentro desse corpo material, terceira dimensão, todo limitado, certo? Então, sem esses poderes místicos que são naturais da alma, né? Porque você ainda está em desenvolvimento, certo? Mas se você realmente querer exercer essa energia com poder, você vai acessar qualquer mestre, tá? É como o mestre Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas pensando em mim, eu estou presente. É uma energia superior, tá? Às vezes o mestre pode se materializar, se ele quiser, ele pode vir pessoalmente, ou pode vir em sonhos, ou pode vir e falar através de outras pessoas, ou através de um médium, certo? Mas tão logo você exerça essa vontade, né, da alma, porque você vai ter que se comunicar alma com alma, né? Não é o seu cérebro, é a alma ela tem a intuição, ela tem a instrumentalidade dela perfeita para você. Então você se conecta com todo mundo, certo? Ninguém morre. Todos os mestres, né, que estiveram aqui nesse planeta, eles estão nas suas dimensões de consciência. E tem um servidor universal, onde tão logo você pense com energia, né, de pensamento intensificado, naturalmente você vai se conectar com quem você quiser. Deus é o servidor cósmico, né? E ele está dentro do coração de cada pessoa. Então logo você ative, né, essa divindade no seu coração para intercambiar relacionamentos, tudo vai acontecer naturalmente. A gente vê aí, tem médios que ele fecha o olho assim, ó, já está em contato com um extraterrestre, com tudo. Então isso aí é maravilhoso, né? A gente acha que está sozinho, está sem assistência. Aí o cara fica lá lendo anos e anos, lendo livros, mas ele não se relaciona.
A mesma coisa com Deus, quando Deus fala assim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. O que Krishna está falando? Ele está falando, se você fizer isso com frequência, aí você vai me dar a oportunidade para eu me manifestar na sua vida, porque você conectou. Agora, se você não está pensando em nada e você quer um contato com o mestre ou com Deus, isso vai ser difícil. Ok? A oração, por exemplo, a oração é a ação de, né, pedir com ternura, com devoção, para que qualquer entidade manifeste-se na sua existência. Tem as entidades negativas, certo? Então tudo vai depender de como você está frequenciando, de como você quer chegar naquela pessoa, naquele ser que você, né, idealiza como um canal superior que vai te ajudar aqui nessa jornada humana. Agora, se você quer fazer um mal, ou você quer poder material, também existem entidades aí que podem te satisfazer. Só que você vai pagar um preço por isso, né? Esse pessoal não faz nada de graça. Ok? Então vamos ler aqui mais um versículo do Mestre Jesus. Olha que lindão. Mestre querido, amado. Eu vou dar uma desligadinha aqui que eu vou beber uma água e depois eu volto. Bom, como a gente sabe, Jesus, ele veio de uma atmosfera tão superior à nossa, que como que ele vai conseguir descrever o reino de Deus para nós, certo? A gente não consegue nem ficar bem aqui nessa terceira dimensão, que seria um reino mais fácil de se entender. Por isso ele, como mestre, né, ele falava por parábolas, certo? Então quem tem uma inteligência mais desenvolvida vai entender o que ele está falando, vai compreender, ou seja, cada um também vai compreender a parábola no nível de consciência em que se encontra, nesse atual momento, dentro da jornada humana nesse planeta Terra, certo? Então, perguntaram para ele como é que era esse reino dos céus. Então ele vai dizer assim, então Jesus disse, o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas extraviou-se, a que era a maior de todas. Ele deixou para trás as 99 e saiu em busca daquela até que a encontrou. Extenuado, ele disse à ovelha, eu amo mais a ti do que as 99. Então isso aí dá um nó na cabeça da pessoa, se ela não tiver a esperteza de entender essa parábola. Então Jesus está falando aqui, o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas, certo? Então a gente já faz aquela imagem do pastor, né? Então Jesus, por exemplo, ele veio para pastorear ovelhas, certo? Esse pastor também pode ser Deus. Deus, ele está cuidando de todo o universo, né? E aqui Jesus dava muito o exemplo das ovelhas, porque elas são muito obedientes, né? Elas são mansas, e aí o pastor sempre consegue, né, direcionar as ovelhinhas para onde ele quer, porque elas são assim, a gente fala assim, uma massa de manobra, né? É muito fácil você pegar várias ovelhas e para onde uma vai, todas as outras vão. Elas seguem esse fluxo, né, da coletividade grupal, assim. Elas têm uma mente, vamos dizer assim, grupal, certo? Então a gente pode fazer uma referência com as pessoas aqui dessa Kali Yuga. Por isso que as pessoas são controladas e manipuladas facilmente, vamos chamar assim a multidão, né? Porque elas seguem um fluxo de grupo. Por isso que tem as pessoas que, né, vamos supor assim, você pode ver que tem várias, como eles falam, várias tribos, né? Então tem aquela pessoa que gosta do funk, tem aquela que gosta da música clássica, tem aquela que gosta do rock,
tem a turma dos adolescentes, dos velhos, dos adultos, enfim. E aí, quando o sistema, né, ele consegue também juntar assim, devidas performances, vamos dizer assim, de ação, de uma maneira geral também, onde toda a multidão dos vários setores de idades, de preferências, de tudo, elas passam a aceitar isso como algo, né? Então o sistema também, demoníaco, é um tipo de pastor que está guiando toda a humanidade pela mídia ou por uma programação que ele vai fazendo durante toda a vida. Assim as pessoas têm esse comportamento, né, grupal. Basicamente, esse comportamento de grupo, ele vem lá da nossa alma quando estava lá no reino animal. Daí, quando você chega como ser humano, você tem essa parte animalesca, essa parte instintiva da sobrevivência, da procriação, de desejo de poder, né, territorial, competição. Tudo isso vem a sua parte animal, seus chakras inferiores, vamos dizer assim. E na forma humana, nós temos que ultrapassar isso, essa mentalidade de grupo, essa mentalidade animalesca, que faz todo mundo se mover para o mesmo lugar. Por isso que a vida das pessoas, a consciência não se expande, porque é criada uma rotina onde todo mundo faz sempre as mesmas coisas. Variam assim, muito pouco, né? Mas as tendências, por exemplo, a pessoa pode viajar para vários lugares diferentes, mas essa tendência de querer viajar, isso é grupal, todo mundo quer fazer isso. Ou dançar, ou qualquer coisa que você imaginar, né? A tendência de querer desfrutar, a tendência ambiciosa, enfim, tudo isso é patrocinado dentro de uma programação onde a humanidade caminha assim. A humanidade ela não está querendo as coisas superiores. Como eu falei numa aula passada, né, na aula anterior a essa aqui, Jesus, quando veio em carne para esse mundo nosso aqui, ele encontrou todo mundo embriagado. E as pessoas não estavam sedentas daquilo que ele veio trazer, certo? Então é complicado. O mestre ele tem que falar por parábolas para que alguns que têm mais consciência, né, queiram ficar sedentos do conhecimento de Deus. Ok? Nós agora, nesse momento atual, estamos indo para uma quinta dimensão. Então, a espiritualidade, a hierarquia superior estão enviando energias, né, para que a nossa mente dê uma abertura para a gente aceitar mais facilmente essas coisas da espiritualidade. Por outro lado, tem pessoas, né, que estão completamente fechadas, não querem saber de nada, mesmo tendo essa abertura agora espiritual atual, e elas preferem ficar com os modelos de coisas, né, satânicas ou coisas que negligenciam completamente a existência de Deus. Enfim, se você for analisar, você vai perceber que também tem essas consciências, né, grupais de quem é do lado de Deus e quem é do lado de outras coisas que não são favoráveis como alimento da alma, né? Certo? Então ele falou, o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas, 100 ovelhas. Então, o pastor vai lá, tem 100 ovelhinhas, né? Tanto para o lado espiritual, como do lado demoníaco, satânico, as ovelhas, né, são conduzidas. Umas lá pelas religiões e outras lá pelo lado mais científico, o lado mais, né, dos encantos materiais, certo? Aí ele fala que uma dessas ovelhas de 100 extraviou-se, a que era a maior de todas. Isso é muito importante a gente meditar, essa palavra extraviou-se, né? Geralmente quando a gente ouve assim, a pessoa se extraviou, a gente já pensa logo pior, né? Não, essa pessoa foi pro lado ruim, foi pro lado das drogas, foi pro lado rebelde da vida, não aceita
ter uma vida normal, né? Então essa ovelha que extraviou-se, ela não estava mais aceitando essa consciência de grupo, certo? Por isso que ela se extraviou. Ela não estava aceitando a programação de um sistema, mesmo que tenha religiosidade, espiritualidade, ela não aceitava isso porque ela acordou, ela despertou e ela falou assim, poxa, eu não aceito mais estar aqui inserido dentro de um contexto onde estão me levando para lá e para cá e eu não estou chegando a nada, né? Só que o pastor, que é Deus, ele está de olho. Ele está de olho, né? Por isso que Jesus está falando, ó, o pastor está de olho. Você pode seguir uma vida espiritual pacata, sem aquela intensidade, sem devoção, ou você pode ser uma pessoa que se rebela contra, não assim no sentido assim, se rebelar contra as religiões, mas você sentir que é muita escritura, muita regra, e você não está vivendo essa divindade no seu coração. Assim, imediatamente você se extravia, né? Não, eu quero seguir o meu caminho, eu quero chegar lá, eu quero atingir Deus, né? Por isso que ele falou assim, uma delas extraviou-se, a que era a maior de todas. A maior de todas, né? Porque a que se extravia é a maior porque ela sai da consciência de grupo. O que acontece? Eu vou explicar direitinho aqui para vocês entenderem. Quando a gente chega na forma humana, certo? A ideia é você se individualizar. Enquanto você não se individualizar, né, o animal, ele não faz essa pergunta, quem sou eu? Ele não tem esse ego, certo? Ele vive instintivamente, monitorado por um deva, né, um semideus, dentro da estrutura de expansão de consciência para aquelas formas, por exemplo, eu estou falando das animais, mas também tem as vegetais, para cada grupo de performance, de formas, tem um elemento que está controlando. Mas quando você chega na forma humana, certo? Essa forma significa que é um degrau superior ao degrau animal. Então você atinge o que? Aquela coisa que se chama ego. Você começa a sentir que tem uma coisa que se chama quem sou eu? Quem sou eu? Certo? E aí você tem que ficar... A ideia, dentro do plano de Deus, da criação de Deus, é que a consciência da alma vai evoluindo através das formas. E aí quando você chega na forma humana, enquanto você não atingir essa individualização, esse ego, né, vamos dizer assim, que está cristalizado, um ego que se diferencia completamente da massa de manobra, certo? Enquanto você não chegar a isso, você não está tendo possibilidade de atingir o reino de Deus, conforme Jesus está falando aqui em parábolas, né? E a gente está tentando absorver o sentido dessa parábola. Então Jesus falou assim, ó, uma delas extraviou-se, atingiu a individualidade, começou a ficar contra, né, o sistema. Não queria ser mais a massa de manobra que o pastor vai para lá, vai para cá, aí você vai, né? Ninguém tem uma criatividade, um salto quântico, uma vontade de indagar além daquilo que está programado na mente de todo mundo. Então Jesus está falando assim, a maior de todas, aquela que falou assim, eu não quero seguir o caminho do todo mundo vai com todo mundo, de Maria vai com as outras. Eu quero atingir o ponto onde eu me conecto com Deus, certo? Então, isso aí se chama o quê? O estado solitário da alma. Você começa a caminhar com uma consciência superior, né, diferenciada daqueles seres humanos que ainda vivem na mentalidade animal, de consciência de grupo, né? Você pode ver que é muito fácil, através da propaganda, todo mundo, agora eu quero comprar aquilo, agora eu quero comprar isso, criar modas, criar desejos e necessidades, onde todo mundo pensa que a vida é satisfazer essas coisas que estão dentro
das sugestões, né, de uma mídia que entende muito bem que os seres humanos são patéticos e completamente influenciáveis se eles não tiverem extraviado, né, se eles não tiverem pensando diferente do sistema. Tanto é que quando o seu pensamento é diferente do sistema, você vai começar a incomodar o sistema. E daí eles matam, né, a pessoa, ou submetem ela a algum medo para que ela não pense diferente da massa. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele basicamente, né, através dessa parábola, né, quando ele falava extraviar, né, se extraviou, né, a ovelha, as pessoas falam, o sistema falou assim, esse cara está colocando na cabeça e no coração das pessoas que elas têm que se extraviar do sistema. Certo? O sistema não quer que você tenha individualidade. Ele não quer que você pense diferente, que você sinta diferente, que você atinja um estágio mental e emocional de se conectar com seres superiores, de ser uma pessoa co-criadora com Deus da sua realidade. Então Jesus era o mestre, ele co-criava naturalmente a realidade, ele fazia a vontade divina, né? Ele fazia a obra de Deus, ele vivia em serviço devocional. Enquanto que a maioria das pessoas é aquela historinha, né? Vai lá na igreja, aí vai lá discutir um pouco de política, aí tem desfrute da carne, aí tem entretenimentos, divertimentos, aí você toda vez está trabalhando, aí você vai pagando imposto, e você é completamente perdido, porque você não consegue pensar, você não pensa em Deus, você não pensa na vida espiritual. Então Jesus era o cara que mais incomodava, vamos crucificar esse cara aí. O império não aceita, né? Porque o lado demoníaco é muito inteligente, ele está controlando, ele está observando. Tem alguém saindo aqui né? Graças a Deus agora, nesses tempos atuais, muitos despertos estão começando a aparecer, né? E você não precisa lutar contra o sistema, você tem que simplesmente brilhar a sua realidade espiritual, certo? Então uma delas extraviou-se, a que era a maior de todas, né? A maior, a melhor, aquela que realmente atingiu o ponto humano, né? A gente vai falando aqui a simbologia, a parábola, mas eu vou comparando a ovelha com o ser humano, tá? As 100 ovelhas com uma multidão. Então essa ovelha, esse ser humano atingiu o ponto, vamos dizer assim, o chakra cardíaco, né? Ele saiu dos 3 chakras inferiores e atingiu o chakra cardíaco, que é o chakra humano, onde, né, você se conecta com o seu lado superior. Por isso que Jesus ele é representado, né, sempre com uma flor no coração, ou com a chama trina, que representa a presença da alma, né? É isso que a gente tem que fazer. A alma, ela tem os aspectos de poder, né, ou vontade, sabedoria e amor. Você tem que ativar isso. Aí você vai se tornar um ser humano, como de fato é nessa forma. Porque senão você nunca vai atingir a performance que Deus quer quando ele criou essa forma humana para você estar aqui ouvindo essa aula, tentando pensar um pouquinho diferente da humanidade, certo? Então, o que ele falou assim, ó, aquela que se extraviou, então, o pastor deixou para trás as 99 e saiu em busca daquela até que a encontrou. Está entendendo isso? Essa parábola é muito incrível que Jesus falou, né? Então, imagina, às vezes é uma ovelhinha só, né? Uma ovelhinha só que saiu fora, que extraviou, mas aí o pastor, em vez de ficar cuidando lá das 99, falou assim, poxa, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, as ovelhas vão se dispersar, né? Mas na verdade isso não acontece. Então o pastor sabe que as ovelhas que vivem essa vida de rotina material, de vida voltada apenas para a satisfação, né, da carne, elas ficam tudo, elas não têm motivação, elas não vão pular a cerca, elas vão continuar ali. O pastor pode sair,
elas podem ir para um lugarzinho ou outro, mas para onde uma vai, a outra vai, né? E tem sido assim, milhares de anos, né? A mesma coisa, a mesma coisa. Então o pastor ele sabe, né? As ovelhas aí no máximo vão ir para um lugarzinho assim, mas elas nunca vai ter uma que vai se separar das outras. Elas têm essa consciência de ovelha mesmo, né? Então, o que ele falou? Ele saiu em busca daquela. Olha só, esse ele aqui, esse pastor aqui é Deus. Então, Deus deixou para trás as 99, porque Deus ele tá trabalhando na gente, ele está querendo que a gente avance. Mas quando uma avança e sai da consciência de grupo e entra na individualização, Deus ele vai atrás de você, porque você foi além desse pensamento coletivo animalizado. As pessoas estão dormindo, né? No Bhagavad Gita fala, as pessoas estão no modo da ignorância ou no modo da paixão. Estão dormindo, certo? E essa pessoa deu um salto maior, né? E aí o que acontece? O que acontece é que geralmente a gente fala assim, eu quero buscar Deus, eu vou buscar Deus na minha vida. Mas não tem essa coisa de buscar Deus. Como é que você vai buscar Deus? Na verdade, você tem que se preparar internamente para que Deus venha te buscar. Esse é o sentido dessa palavra. No momento em que você se extravia, não é para ficar criticando, julgando o padrão animalesco da humanidade, não. Quando você extravia, significa que você vai no extra, né? O extra, você vai além daquela coletividade, daquela multidão, porque você chegou no padrão da forma humana. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? Como é que eu posso me aproximar de Deus? Tal, né? Aí você entra no plano da intuição. Você sai do plano do instinto animal e vai para o plano da alma, que é o plano da intuição. Situado ali, com essa perspectiva, né? Uau! Eu estou entendendo, né, que as pessoas estão completamente iludidas, completamente programadas. E aí você sai fora, mas não sai fora, é uma rebeldia consciente, certo? Não é uma rebeldia que você vai sair lutando contra o mundo. Você vai estar no mundo, mas você entende que, você começa a entender que você é algo além desse corpo, dessa forma. Isso que a consciência humana faz, né? Ela faz você ter a percepção espiritual. Eu sou algo. Será que existe a morte? Eu acho que eu sou algo a mais do que essa forma física. Né? Aí você extraviou, você foi além do modo da paixão, no modo da ignorância, né? Tá no modo da bondade, e aí você está situado naquela posição que Deus fala, esse aí, ele extraviou, eu vou buscá-lo. Ele vai ser realmente, ele realmente atingiu o padrão divino, espiritual, que eu fico esperando para alguma pessoa chegar nesse ponto. Então ele fala, ele deixou para trás as 99, consciência de 99,9% da humanidade, todo mundo está dormindo, todo mundo está embriagado, ninguém está sedento, né, de receber o conhecimento do Cristo, do Jesus, de nenhum mestre, nem de Krishna, nem de ninguém. E aí ele saiu atrás daquele lá, porque então Deus ele vem te buscar quando você atinge o ponto da forma humana, porque você não pode encontrar Deus, mas Deus ele já está no seu coração. E aí quando você está nessa posição intuitiva, né, ou você vai para o quarto modo da natureza, que é o modo da bondade pura, então Deus ele fala assim, eu estou aí, eu estou nesse modo aí. Aí você já está com o chakra do coração vibrando, né? E já está com esses 3 chakras aqui ativando cada vez mais, porque você se tornou um solitário, você se afastou daquele burburinho da multidão, da programação, do sistema, né? Você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, você vive uma vida completamente consciente, começa a estudar, começa a meditar, começa a cantar a sua japa, começa realmente a questionar. Caramba, tanto tempo eu tive aqui nessa ilusão, só queria prazer material, negligenciei Deus, eu nunca quis algo assim fantástico, né, que é a realização eterna, consciente, bem-aventurada que eu sou.
Então isso é muito legal. Então Jesus está falando aqui, deixou para trás aquelas 99, né? Que significa 99%, ok? E saiu em busca daquela até que a encontrou. Então Deus, se você é uma pessoa que realmente atingiu esse ponto humano, que você está com essa... eu quero realizar Deus, eu quero me associar com esses mestres ascensos, eu quero receber, né, as respostas da hierarquia angelical, eu entendo que eu não sou esse corpo material, que eu sou espírito. Aí você começa a viver nessa consciência o tempo todo, né? Você vai estar sempre pensando em Deus, fazendo serviço devocional, obrando, né? No sentido para tentar acordar as pessoas que estão dormindo nesse mundo. Aí, quando você está assim, Deus ele tá te buscando, certo? Você pode ter certeza que quando você se torna um solitário, quando você sai dessa massa, né? Dessa massa de manobra, e você começa a frequenciar mais alto os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua busca, aí Deus ele vai começar a te buscar. O pastor estava lá, foi buscar aquela que se extraviou até que a encontrou. Vai ter esse encontro, certo? Quando você está na forma humana, é isso que Deus quer. Fica aí, fica nos chakras superiores, né? Não deixa o lado animalesco dominar seu lado superior. Mantenha a consciência, mantenha a consciência. Mantenha-se extraviado dessas camadas inferiores que estão regendo a humanidade como um todo dentro de um controle, né, sinistro, escuro, trevoso, chame você como quer, faz parte da escola material, ter os mauzinhos e os bonzinhos, certo? Mas você se extraviou, você agora começou a compreender, poxa, agora eu não estou mais nessa ilusão, agora eu vou botar o pau para quebrar, certo? Agora eu vou acordar, agora eu entendi, ó, meu tempo está passando, minha forma humana, né, eu ganhei essa forma humana aqui, não é à toa não, e agora eu não só ganhei essa forma humana, como eu estou vivendo humanamente nessa forma. Então isso é muito incrível. Você se extraviou, parabéns, parabéns, né? Às vezes, olha só, às vezes a pessoa, como eu falei, ela se extravia da sociedade de um modo agressivo. Aí ela vai entrar em drogas, ou assim, vai entrar em tudo aquilo que é destrutivo. Não é para se extraviar assim. Mas também isso aí pode fazer parte, né? De você, vou experimentar uma droga para ter uma visão divina, né? Assim também. E, enfim, você pode fazer várias coisas que têm um objetivo da espiritualidade, mas não o extravio negativo, certo? Onde você vai perder a sua alma, ok? Então, essa alma que está se extraviando aqui, que Jesus falou, ela é a maior de todas, é a melhor, tá? É a forma humana acontecendo vibracionalmente dentro do plano de Deus quando a criou para uma certa performance, que quando a alma estivesse aqui, ela entendesse, né? Esse corpo meu é só um carro, eu sou o motorista desse carro. O que está acontecendo com o carro é problema estrutural, biológico, né? Considerando o corpo humano, e quando tiver algum problema eu vou tentar consertar, eu vou levar um mecânico no carro, seja emocionalmente ou mentalmente. Porém, quando você está situado no espírito, com uma tacada só, você já resolve tudo seu que é emocional, mental, porque você já não fica mais ligado com isso. Você não está envolvido com a sua energia material que está servindo a sua energia espiritual. Certo? Então você tem que pensar nisso, né? Aí, extenuado, ele disse à ovelha, né? Extenuado, né? Porque Deus está buscando a gente há muito tempo. Muito tempo ele está acompanhando a gente no processo de evolução. Aí quando chega na forma humana, nós caminhamos muito devagar, né? A gente não entende porque a gente está vivendo dentro de uma programação de um sistema. Então eu falei assim, extenuado, né? Deus ou o pastor extenuado, ele disse à ovelha,
eu amo mais a ti do que as 99. Certo? Então Deus ele tem amor por aquelas pessoas que estão sempre pensando nele, que se tornam devotas, que o adoram, que têm essa sinceridade de coração em encontrá-lo. Isso é muito importante você lembrar. Sempre que você dá um passo em direção a Deus, na sua intenção real, Deus ele dá 10 milhões de passos para você. E aí ele vai trabalhando. Aí ele manda anjos, mestres, seres aqui mesmo no planeta, mestres aqui que estão encarnados também, e eles vão te ensinando, eles vão abrindo a sua percepção para você entender, certo? Então Jesus ele tinha que falar assim, por parábolas, porque algumas pessoas iam entender a profundidade disso, né? A psicologia por trás, certo? E então ele está falando aqui, ó, extenuado, ele disse à ovelha: eu amo mais a ti do que aquelas outras, porque você fez um esforço de vir em direção a mim. Você fugiu da programação. Você fugiu daquela vidinha onde todo mundo tem medo, está sempre pensando no futuro, está se identificando com essa forma material e vivendo uma vida assim estúpida espiritualmente. Então Deus ele fica muito feliz quando ele vê, uau, aquela alma lá, olha só, na forma humana ela deu uma despertada. Agora ele está me buscando com amor, com inteligência, com devoção, com serviço. Ele está suplicando, né? Ele está suplicando. Quando a gente canta, né? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Quando a gente canta esse mantra, a gente está pedindo a Deus, Deus, por favor, me dê o seu serviço, deixa eu compartilhar o meu amor com você. Krishna, Krishna, me atrai, né? Krishna significa o Deus todo atrativo, me atrai para os seus pés de lótus. Rama, Rama, Rama quer dizer, me dá o prazer da alma, deixa eu entender quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, certo? Eu não quero mais ficar me associando com aquelas pessoas que só querem ver novela, só querem falar de futebol, que só querem ir para um cinema, ou para um shopping, ou ficar batendo papo furado, falando de política, falando de religião, uns brigando com os outros, guerra. Eu quero sair desse burburinho, né? Porque a gente não pode também desrespeitar as pessoas no nível de consciência que elas estão. Se as pessoas querem viver uma vida animal, faz parte, nós somos eternos. Há muitas encarnações, as pessoas vão ter que encarnar muitas e muitas vezes até chegar ao ponto humano. Mesmo estando numa forma humana, você vai atingir esse ponto de consciência humana quando você se render a Deus. Se render verdadeiramente, entendendo que não tem saída desse mundo, dessa maia, dessa matrix, a não ser se rendendo a Deus. Lá no Bhagavad Gita, Deus fala, se você se rende a mim, eu retiro os véus da ilusão da sua vida. Eu afasto os 3 modos da natureza material. Aí você vai poder me ver no seu coração. Deus ele vai deixar você se encontrar com ele porque você se tornou receptivo a ele. Entende? Então a gente é incrível assim quando você lê uma parábola dessa, né? Quanta coisa que poderia ainda ser desenvolvida, né? Senão a gente vai ficar aqui falando, mas tem que saber o básico. O básico é isso. 100 ovelhas, todo mundo no conceito animalesco, preso dentro de uma programação social, política, religiosa, enfim, todas profissionais, de relacionamentos, né? Que é tudo igual, todo mundo, tanto o japonês, como a gente falou no início, quanto o brasileiro, eles têm tradições, têm as suas linhas kármicas de ação, mas basicamente tudo é igual, muda um pouquinho de nada, né? Aí, de repente, no meio de 8 bilhões de pessoas, uma fala assim, eu não quero seguir isso. Não quero mais viver essa vida. Eu estou sentindo que está errado. Eu não estou vibrando bem. Aqui, nessa vibração aqui, só tem medo, angústia, depressão, estresse, um pouquinho de alegria. Mas aí você tem que ficar trabalhando para o sistema como um escravo, e as informações todas mentirosas estão matando todo mundo,
Todo mundo que tem uma ideia nova é retirado de cena, tem um controle completo em todas as áreas, né? É assim, sempre foi assim, certo? Mas agora nós estamos entrando numa era de luz, tá? Uma era de luz, então vai ser diferente, mas tem sido assim. Logo você também só vai entrar em consonância com essa era de luz se você começar agora a se tornar um ser humano, certo? Então tem que saber isso. 100 ovelhas, uma saiu fora, questionou, tá? Não julgou, não brigou, respeitou, eles estão ali. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida. Vou me tornar um solitário, né? Solitário não significa estar sozinho. Solitário significa estar diferenciado de onde a multidão quer te levar. O sistema quer te carregar. Então você entra no seu silêncio, na sua própria vida espiritual, não fica querendo fazer diferença. Aí você começa a conectar e se integrar com Deus, já que você é uma parte integrante dele. Você é uma energia superior de Deus. E Deus é o energético. E ele está no seu coração. Ele é a vida da sua vida. Ele é a resposta para todas as perguntas que você for fazer. Então, logo você entra em contato com Deus e sua consciência vá, vamos dizer assim, num degrau além do humano, mesmo agora na forma humana, você, estando em contato com Deus, você consegue compreender tudo de uma forma intuitiva. Você não precisa ficar especulando para entender. Você entende que esse mundo material é uma tremenda maia, você está numa terceira dimensão, atualmente o planeta Terra está no estágio de expiação, né? As almas que estão aqui estão expiando as suas burrices passadas, né? Os seus erros, os seus pecados, certo? Mas nós estamos indo para um mundo de regeneração, e se você quiser ir para lá, torne-se humano, extravie-se um pouco dessa loucura, né? de tanta informação, entra mais em contato com você mesmo, com a sua alma, certo? Entra mais em contato com Deus no seu coração e faz isso com intensidade. Por isso que Deus está falando no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, né? Faça seu coração ter devoção, amor por me encontrar, porque é no amor, né, ou no serviço devocional que você abre a porta do seu coração para que Deus ele se encontre com você face a face, energeticamente, né? ou oniscientemente. É isso que nós temos que fazer. Então essa parábola é muito maravilhosa, né? E Deus, ele ama os espíritos, né? Eu amo mais a ti que as 99. Ele ama mais a ti porque você resolveu aceitá-lo, render-se a ele. O amor de Deus, ele só pode amar mais alguém que está intercambiando o amor com ele. Enquanto as outras pessoas nem querem acreditar em Deus, só vivem com medo, falando mal, julgando, crítica, maledicência, inveja, raiva, ciúme, enfim. Né? É algo assim, realmente insensata, né? Quando você chega nessa forma humana e você não se questiona, né? Quando você vê lá uma pessoa indo no cemitério lá, você olha a pessoa dentro de um caixão e você fala, poxa, qualquer hora eu vou estar ali, né? Então, eu tenho que entender essa história aí, porra. Tem que entender, eu não sou esse corpo aqui vai qualquer hora bater as botas, né? Então como é que eu vou fazer? Então se eu sou algo a mais que esse corpo, eu tenho que descobrir o que é isso. Aí você começa a ascensionar a sua energia, através de práticas espirituais, mas o que está valendo mais é a sua avidez, o seu entusiasmo. Eu quero descobrir isso, é fabuloso, é mágico. Uau, estou entendendo que existe um Deus, que existe respostas, né? Entende? Então você está lá olhando lá o cara no caixão, pô, essa pessoa estava viva, mas agora está morta. Mas quando ela estava viva, o que tinha mais ali que não tem quando a pessoa está morta? É a alma. É igual o carro, certo? Se o carro está parado, é porque não tem alma ali dentro dele. Mas quando o carro começa a andar, é porque tem alguém que está ali dirigindo, com consciência, com inteligência. Não é assim?
Então, quando você estiver lá dirigindo o seu carro, você, quando está nessa performance humana, você não está se identificando com o carro. Você não esquece de você. Agora, tem gente que vai se identificar com o carro. Eu sou o carro. Assim, ó, absurdo, né? Absurdo, você não é o carro. Você é o motorista. Então, na forma humana, diferentemente dos animais, você passa a dirigir a sua forma de uma maneira consciente, amorosa, entendendo que você é uma parte integrante de Deus e que Deus está no seu coração. E por isso você começa a humanizar a sua existência, se estabelecendo numa condição espiritual, onde você vai atingir uma posição crística, né? Daí que é o Jesus Cristo, que já vivia em Deus. Então você vai atingir uma consciência crística, porque você está dia a dia extraviado daquilo que você não quer voltar mais. Eu não quero voltar mais para aquilo, né? No Bhagavatam é dito que é como você comeu vomitado. Se você voltar, se você atingir esse ponto humano e espiritual e voltar de novo a viver naquela sociedade toda corrompida, toda triste, né? Corrupta, de vantagens, de competições, é como você voltar a comer o vomitado que você botou para fora. É isso que representa essa humanidade que não se interessa por Deus. Certo? Então temos que pensar isso aí. É o Bhagavatam que está falando isso. Então, quando você atinge uma posição superior, certo? Você não vai brigar, não, você vai estar aqui. Então, quando Jesus apareceu no mundo, ele apareceu aqui, já na posição crística. Aí, quando você começa a meditar em Jesus, nas suas palavras, na missão dele desse mundo, não só Jesus, todos os mestres que atingiram essa relação com Deus, e você é um mestre também. Esse mestre que está escondido aí, faz ele se manifestar, certo? E como ele vai se manifestar? Quando você se extraviar, quando você resolver realmente dar seriedade à sua vida espiritual. Aí quando você fizer isso, Deus está no seu coração, ele te dá o livre-arbítrio, ele está monitorando, ele está mantendo a sua estrutura física, mental, psicológica, de alma, de espírito, é Deus que está mantendo tudo. Mas quando você decide ir para o lado divino, Deus ele vai em direção a você. Porque aí você vai estar manifestando o amor. E daí Jesus falando, ó, extenuado, ele disse à ovelha, eu amo a ti mais do que todas as outras. Então vamos conseguir esse amor, certo? Sem interesse, simplesmente porque, uau, Deus é incrível, Deus é o Criador Supremo, eu sou parte dele, eu posso co-criar na minha vida tudo. Imagina quantos conhecimentos ainda a gente vai ter, isso é infinito, quanto amor a gente vai transbordar no nosso coração. Imagina esses seres que já estão numa dimensão divina, é algo assim inimaginável. Mas aí a pessoa está aqui dentro, está aqui nesse corpo, eu sou o corpo, eu estou sofrendo, aí eu estou com medo da morte, daqui a pouco o sistema pode tirar as coisas de mim, e aí eu vou ser um pobre coitado, esse mundo é miserável, é cheio de doença, é cheio de velhice, ai meu Deus, entendeu? Aí você fica sofrendo por algo que você não é. Esse corpo tem a programação dele, ele nasce, tem o karma e depois ele é jogado fora, é dissolvido. Mas a alma não, é igual o carro. O carro, você tem um carrinho, você compra um carrinho novo, né? E de bebê, vai usando, e vai chegar uma hora que o carro vai estar tão velho, né? Tão velho que já bateu a máquina, estragou o óleo do carro, as peças estão tudo enferrujadas. Aí você tira aquele carro, joga fora, não quero mais também isso não quero ficar com um carro velho não, quero outro carro novo, que seja um carro, né? Um avião, né? Eu quero um avião, não quero mais um carro. Né? Eu quero ir para as alturas, eu não quero ficar aqui rodando aqui nessa estrada cheia de buraco, certo? Então é isso, espero que vocês tenham apreciado, ok? Vamos falar depois mais parábolas de Jesus, é tão legal, né? Então eu vou repetir aqui só para vocês agora captarem, né, internamente essa inspiração que Deus me deu aqui para falar.
O reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas extraviou-se, a que era a maior de todas. Ele deixou para trás as 99 e saiu em busca daquela, até que a encontrou. Extenuado, disse a ovelha: eu amo mais a ti do que as 99. Certo? Isso é muito lindo, cara, muito lindo. Né? Muito lindo, né? O amor de Deus é sensacional. E as pessoas simplesmente não acreditam em Deus, eu rejeito Deus. O pessoal fica falando, é religião. Não tem nada a ver com religião, é sensatez. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que é esse cosmo? Né? Você já é alma, você já sabe disso intuitivamente. Então atinge esse ponto da intuição. Né? Bude, você tem essa inteligência para indagar e discernir e compreender. E daí o Atman, aquilo que você vai transparecer na sua existência, e quando o Atman transparece, aí Paramatma vem e conecta com você, e você passa a ser um ser de luz nesse mundo, levando a mensagem de Deus para todo mundo, fazendo, né, a vontade divina, sendo feliz, estando em paz, amando todo mundo dessa forma mais pura e esperando o tempo da sua programação kármica, né? Porque às vezes Deus fala assim, não, vou deixar você um pouquinho mais aqui porque você tem um pouco mais de consciência, pode ajudar aí as pessoas, principalmente nessa era que nós estamos agora entrando, que é da quinta dimensão. Aí você faz o seu serviço devocional, a obra em Deus com muito prazer, porque você já está em Deus, na consciência. Você é um extraviado, uma pessoa que Deus está colocando a seu serviço por causa desse encontro amoroso que surgiu porque ele te buscou e agora você se autorrealizou, né? Você agora é um iluminado. Você agora pode entender completamente as parábolas do mestre, porque você lê intuitivamente e entende tudo. Ok? Todas as glórias são os devotos reunidos, todas as glórias às ovelhas extraviadas. Né? Então vamos passar agora a pastorear algumas pessoas que porventura se atraiam pela mensagem e você também leva, né? Deixa Deus falar através de você, pastoreando aquelas pessoas que também estão com vontade de extraviar, mas querem encontrar alguém verdadeiro para lhe ensinar, né? Não esses falsos gurus ou esses mestres travestidos aí de religiosos que na verdade são enganadores, né? Como diz, né, até aproveitando a ovelha, né, são lobos disfarçados de ovelhas. São cegos guiando outros cegos e vai todo mundo cair no abismo. Mas a partir do momento que você realmente coloca seu coração, eu quero Deus, Deus ele vai apresentar para você uma pessoa, ou um livro, ou uma situação, seja um sonho, ou um ser invisível, que vai te orientar adequadamente, porque isso é o serviço de toda alma que se eleva. Ela vai prestar o serviço de levar a sua própria luz autorrealizada para as pessoas que estiverem dispostas a receber essa atividade divina, né? Assim como Deus veio nesse planeta também e trouxe a sua luz suprema para quem quisesse. Ok? Então, um beijo no coração, amo todos vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!